irmãos, eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria muito grande para mim poder pregar a palavra de Deus, porque foi para isso que eu fui chamado, desde os 18 anos de idade, e congregar aqui durante esses mais de 10 anos tem nos trazido muita alegria e tem feito com que cada um de nós, como família, cresça mais e mais. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio de todos a nós, como família. Meus queridos, eu gostaria que abríssemos a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versos de 1 a 20. É um texto muito conhecido e eu gostaria que nós fizéssemos essa leitura alternadamente. Evangelho de Marcos, capítulo 5, começando pelo verso 1, diz assim: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Amém. Vamos orar. Pai querido, lemos a Tua palavra que é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de 2 gumes, é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração.
Pedimos agora que o Senhor fale conosco, que o Senhor use o teu servo segundo a tua misericórdia, com a unção do Espírito, para falar com autoridade da tua palavra. Nós rogamos tudo isso com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o mundo tem hoje mais de 7 bilhões de pessoas, com as mais diversas nuances culturais, com os mais diversos níveis intelectuais, diversas raças, diversas culturas. E a pergunta que poderíamos fazer é esta: quanto vale cada pessoa para Jesus? Pobres, ricos, homens, mulheres, velhos, crianças, brancos, negros, pardos, amarelos, religiosos, não religiosos, gente das grandes metrópoles, velhos e crianças, gente mergulhadas nas selvas, nas montanhas geladas na Ásia. Quanto valem essas pessoas para Jesus? A Escritura nos diz: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu estou absolutamente seguro de que para Jesus não existe uma pessoa mais importante do que a outra, mais valorosa do que a outra. Ele ama a todos, Ele ama a mim, Ele ama a você. Isso não é uma questão de pluralidade. O apóstolo Paulo particularizou isso quando disse: Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. É curioso, meus irmãos, como este texto que lemos relata a história deste homem. Um homem que para a sociedade não valia mais nada, era descartado, tornou-se alguém que deveria ser jogado fora, transtorno para a família, pesadelo para a sociedade. Os grilhões não conseguiam mais detê-lo, mas Jesus Cristo faz uma viagem à noite, no capítulo 4, depois de uma avassaladora tempestade, diante do pânico dos seus discípulos, ele viaja para outra banda do mar da Galileia, na região de Decápolis, território estrangeiro, território pagão, gentio, para a terra dos Gesarenos, ou dos Gadarenos, onde havia, num despenhadeiro, um cemitério. E Jesus aporta ali, na escuridão da noite, fazendo esta viagem não à deriva, mas propositadamente. Porque ali, ele sabia, havia um homem enjeitado pela sociedade, enjeitado pela família. Um aborto vivo, uma carcaça humana, um homem possuído por demônios. Talvez para a sociedade aquilo era um caso perdido. Talvez para a família era um caso perdido. Talvez para os homens, aquele homem já não valia mais nada. E todos já haviam desistido dele. Mas Jesus, deliberadamente, faz uma viagem para encontrar este homem, para salvar este homem, para libertar este homem, para instrumentalizar este homem. Satanás havia roubado tudo deste homem, tudo. Família, liberdade, saúde física, saúde mental, dignidade, paz,
decência. O versículo 9 nos informa que havia dentro daquele homem uma legião. E esse é um termo muito preciso, porque é um termo militar. Legião era uma corporação romana de 6.000 soldados. Mas não apenas isso. A legião era um exército de invasão, de crueldade, de destruição. Era a força humana mais temida na terra naquela época. Era composta de infantaria, de cavalaria, de flecheiros, de estrategistas, de combatentes e de incendiários. Era uma força militar irresistível, destruidora. Por onde a legião romana passava, deixava um rastro de destruição, de miséria, de morte, de opressão. Não havia uma força na terra capaz de resistir à legião romana. Era uma máquina de guerra, conhecida e temida naquele tempo, naquela época. Quando a legião romana marchava nas cidades, nos campos e nas vilas, dominava e subjugava tudo e a todos. Então aquela legião, do texto que lemos, legião de demônios, era um poder diabólico que dominava aquele pobre homem em Gadara. E eu gostaria que você e eu pensássemos, à luz deste texto, sobre 3 forças em ação neste texto. Primeiro nós veremos a ação de Satanás, depois nós veremos a ação da sociedade, e em terceiro lugar, veremos a ação de Jesus. Primeiro, o que Satanás fez na vida deste homem? A primeira informação que temos é que este homem era possesso, era dominado. E se ele estava possesso por uma força maligna, nós temos que entender algumas coisas aqui. Ou seja, Satanás e seus demônios não são um mito, não são uma lenda, ou uma espécie de energia ou força negativa. Eles são, sim, agentes do mal. São ladrões, são assassinos, são roubadores, que oprimem, que machucam, que ferem, que matam. E podemos notar que este homem não está no controle de sua personalidade. Porque quando Jesus pergunta qual é o seu nome, ele não responde, é João, é José, é Bartolomeu, é Manuel. Porque quem está respondendo não é ele, mas é quem domina a mente dele, a personalidade dele, a vida dele, controlando as atitudes dele, as palavras dele. Ele nada mais era do que um capacho nas mãos dessas forças demoníacas. Talvez hoje, na cultura atual, há mais de 2000 anos de distância dessa passagem que lemos, você poderá achar esse texto muito estranho. Até porque a caricatura que nós fazemos pelos filmes, pela televisão e pelo que ouvimos a respeito de pessoas possuídas, talvez seja algo estranho para nós. Parece que o estereótipo de uma pessoa endemoniada que nós fazemos é alguém revirando os olhos, babando, rangendo os dentes, descabelado e se estrebuchando pelo chão.
Mas nós temos que lembrar que Judas Iscariotes também foi tomado por Satanás. A Bíblia diz que Satanás entrou nele, mas ele não babou, ele não virou os olhos, não falou com voz alterada, apenas saiu de uma reunião para entregar Jesus nas mãos dos seus perseguidores, por dinheiro, por ganância. Talvez algumas pessoas pensem que este negócio de possessão demoníaca não existe mais, mas existe sim. E quanto mais disfarçada ela é, mais perigosa se torna, mais sutil, mais enganadora. A gente observa que este homem do texto que lemos demonstra uma força sobrenatural. Porque qualquer ser humano, bravo ou violento, no qual se põe algemas, ele permanece algemado. Porém, a Bíblia diz que ao ser encerrado em cadeias, ao colocarem algemas nele, as algemas eram destruídas, arrebentadas, como se fossem cordas podres. Ele era indomável. Havia nele uma força descomunal. Lendo os evangelhos, percebemos que em Mateus capítulo 8, verso 28, registra esse mesmo episódio. Diz que este endemoniado está furioso, tomado de ira e de violência. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, quando olhamos para o que passa em nosso mundo, para o que acontece na nossa sociedade, a malignidade, a violência do ser humano caído, chegamos à conclusão que também há um componente demoníaco nessa sociedade. Eu não sei se você se choca, mas quando eu vejo alguns noticiários, ou especialmente quando eu assisto àquele programa chamado Investigação Discovery, o índice de violência, de truculência, de sangue, é algo tão terrível, tão fora do comum, tão fora do natural, que você começa a perceber que existe uma mente maligna por trás de tudo isso. Quantos brinquedos, quantos jogos, quantos filmes consumidos até na idade infantil, vem tão carimbada, tão encharcada, tão densamente pesada de violência. E ao olharmos para este homem do texto, percebemos que ele perde o amor próprio. A Bíblia nos diz que ele estava se ferindo com pedras. Irmãos, a coisa mais natural da vida é a autopreservação. Nós nos defendemos naturalmente. Quando algo é atirado contra nós, nós tiramos o corpo fora. Quando algo vai lhe machucar, você se protege para livrar-se daquilo. Quando uma pedra dentro do seu sapato está te incomodando, você tira o sapato e joga a pedra fora. Mas este homem está se autodestruindo. Ele está ferindo-se com pedra. Ele não ama a si mesmo. Ele destrói a si mesmo. Ele fere-se a si mesmo. Hoje, quando vemos uma sociedade que se autodestrói nas drogas, na violência, na promiscuidade, a gente começa a perceber
que existe mesmo um componente demoníaco infiltrado na sociedade, no coração do ser humano. Então entendemos que Satanás empurra este homem para a impureza, porque aquela terra onde ele vivia era uma terra pagã. E também percebemos que ele está dentro de um cemitério, ele está no mundo dos mortos. Isto, para a cultura daquela época, marcava uma pessoa impura, vivia no cemitério. E o que está dentro desse homem é um espírito imundo, maligno. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu vejo o que está acontecendo no mundo hoje, a impureza, a sujeira moral, a promiscuidade, a virulência, a poluição sonora, visual, tudo isso é algo tão forte, tão robusto, tão marcante, que nos choca. Uma sociedade que você nota que os valores estão sendo invertidos. Não é apenas uma questão de permissividade, de tolerar o mal. É muito contrário, é uma promoção do mal. E o que está acontecendo neste texto que lemos é que este homem, ele é tomado por violência. A família não consegue mais controlá-lo, escapa a possibilidade da família ajudá-lo. Não é mais uma questão de socorrê-lo, de acompanhá-lo, de assisti-lo, de aconselhá-lo. Ele rompe todas as fronteiras e todas as barreiras da possibilidade humana de fazer qualquer coisa por ele. Perdeu a noção do certo e do errado. Com isso, perde o temor, perde qualquer referencial de vida. É assim que vivemos na sociedade sem referencial da vida. A minha esposa Márcia, enfermeira no Hospital das Clínicas aqui em Belo Horizonte, tem estado alarmada ao entrevistar pacientes antes de sua consulta, uma entrevista de saúde. Ela tem percebido várias pessoas sem esperança na vida, ou que a vida está numa bagunça. Márcia muitas vezes nos fala lá em casa de meninas na idade da pré-adolescência, grávidas e sem marido. E o que é mais alarmante, quando ela pergunta sobre a religião que essas meninas professam, elas dizem: sou evangélica. Então percebemos que não há nenhum critério de santidade, de temor e de comprometimento na caminhada com Deus. Essa é a sociedade marcada pela violência, pela inversão de valores, que já está anestesiada, insensibilizada. Mas, além de tudo isso, queridos irmãos e irmãs, percebemos que Satanás atormentava a vida daquele homem, porque ele gritava de dia e de noite. Você sabe o que é um ser humano não dormir? Uma pessoa que não descansa a mente, que não desliga, que vive numa perturbação constante. Assim vivia esse homem, perturbado mentalmente, golpeando-se com pedras, sem qualquer pudor, porque vivia nu, ensanguentado, correndo pelos montes, esgueirando-se como um fantasma no meio dos sepulcros.
Seu corpo cortado, ensanguentado, refletia o que era a tragédia que ele vivia, a tragédia da ação demoníaca na vida humana. Este é um retrato do homem sem Deus. Este é um retrato do que Satanás pode fazer na vida de um ser humano. Mas vejamos o que a sociedade fez por este homem. Os versículos 3 e 4 dizem assim: o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. O primeiro fato que eu noto nesses versos é que a sociedade havia afastado este homem do convívio social. Ele não podia viver no meio dos outros. Ele não tinha a mínima chance de conviver com alguém. Ele era um ser estranho à sociedade organizada, ao convívio da família. Então, o que a sociedade fez com ele foi aliená-lo, afastá-lo, tirá-lo de circulação. Arrancaram-no da família, arrancaram-no da cidade, desistiram do seu caso, consideraram-no um caso perdido. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes a sociedade age assim. Vamos apenas colocá-lo na prisão e vamos desistir dele, vamos esquecer dele. E nós conhecemos muito bem a realidade do sistema carcerário brasileiro. Tão desumano, tão cruel, tão injusto, onde 70% das pessoas que entram lá não se recuperam, mas se tornam reincidentes. O que a sociedade fez por este homem? Acorrentou-o, colocou grilhões e cadeias nele. Em outras palavras, meus amados, embora a sociedade precise fazer isso, isso não é a solução. Porque privar alguém da liberdade, ou cercear a pessoa, ou enjaulá-la, ou tirá-la de circulação, não produz nenhuma mudança. Não produz uma libertação interna do coração, da mente e da alma. Somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem todo o poder para fazer isso. Não há esperança para o homem na sociedade, e às vezes nem na própria família. E o que notamos neste texto é que a sociedade de Gadara valorizou mais os porcos do que este homem, rejeitando-o na sua desventura e não valorizando-o depois de sua cura, depois de sua salvação. Aliás, expulsaram Jesus também da terra deles e amaram mais os porcos do que a Deus. Amaram mais os porcos do que este homem. Os porcos valiam mais do que uma vida para eles. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, a grande pergunta deste texto é: o que Jesus fez por este homem? E esta é a parte mais interessante. O que Jesus faz por você? O que Jesus faz por mim? O que percebemos primeiro é que Jesus liberta este homem da escravidão dos demônios. A ordem de Jesus é absolutamente clara: espírito imundo, sai deste homem.
A ordem é decisiva, a ordem é absoluta, é radical. Não há, meus amados, nenhuma força neste mundo capaz de libertar um homem, a não ser a força que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele perdoa pecados, só Ele liberta os cativos, só Ele arranca o homem da potestade de Satanás. Transforma este homem e o leva para o domínio de Deus. Só o Senhor Jesus Cristo pega o homem mais arrebentado pela vida e o tira do império das trevas, e o transforma e o leva para o reino de sua luz. Só Jesus Cristo quebra as algemas, arranca os grilhões, transforma o homem escravo em um homem livre. Jesus não fez só isso, não apenas o libertou, Jesus devolveu esse homem a dignidade da vida. No verso 15, nós somos informados que este homem estava agora assentado aos pés de Jesus. Alma quieta, coração sereno, paz na alma. Ele que vivia perturbado, gritando, correndo, no meio dos sepulcros, sem ser detido por algemas, encontra-se agora com Jesus, que momentos antes acalmou o vendaval da tempestade no mar, mas agora acalma o vendaval da vida deste homem. Meus queridos irmãos e irmãs, que bênção o Evangelho produz na vida de uma pessoa. Que bênção o Evangelho produz numa vida, numa família, numa sociedade. Quantas pessoas vivem inquietas, ansiosas por tantas coisas, desassossegadas com tantas coisas, correndo de um lado para o outro, sem paz na alma, sem sossego no coração. Talvez você esteja aqui nesta noite, inquieto, perturbado, e eu quero lhe afirmar que Jesus é quem acalma o coração da gente. Quando oramos, Ele vem e tira a tristeza, tira a angústia, tira a opressão, tira o pecado, o medo, tira a perturbação existencial. É curioso, meus irmãos, a mesma palavra que Jesus usou para o mar e o vento no texto anterior, acalma-te, emudeça, é a mesma que ele vai usar para repreender o espírito que perturba esse homem. Parece que aquela tempestade no capítulo 4 não era uma tempestade comum, natural, era algo levantado por Satanás, porque uma outra palavra existente no texto de Marcos 4 é Jesus repreendeu a tempestade. E essa palavra repreendeu só é vista quando Jesus usa para os demônios, ele repreende os demônios. Então, naquele momento, quando ele repreende a tempestade e diz, acalma-te, emudeça, ele estava reconhecendo que era o próprio demônio, querendo impedi-lo de atravessar para a outra banda do mar, porque sabia que lá Jesus iria encontrar este homem e iria libertá-lo. A mesma palavra ele usa para repreender o espírito que perturba esse homem. E eu quero dizer para você que talvez entrou aqui perturbado, aflito, angustiado por algum motivo, que só Jesus pode acalmar o vendaval da sua alma e serenar a sua vida.
Mas o texto também nos diz que esse homem estava vestido. Não estava mais nu, estava vestido. Eu acho isso impressionante, porque a intenção de Satanás é deixar as pessoas sem pudor. Esse homem estava nu. Esse homem tinha perdido a noção do que é decência. Ele não tinha mais vergonha. Ele não tinha mais percepção das coisas. Tinha perdido o amor próprio, o valor próprio. Quando Jesus entra num coração, meus irmãos, a primeira coisa que ele faz é acalmar a mente, é acalmar a alma e dar a essa pessoa sabedoria, sensibilidade, discernimento, capacidade de entender como se inserir de maneira sábia, sensata, no meio em que ele vive. Mas o verso 15 não para aí. Continua dizendo que esse homem estava em perfeito juízo. Aí você começa a perceber que a ação demoníaca produziu nesse homem uma espécie de doença mental. E eu creio, meus irmãos, à luz das Escrituras, que isso não é esquizofrenia. Porque esquizofrenia é uma doença e que pode surgir até mesmo numa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então esse homem tinha um problema mental cuja origem não era uma doença física, era uma ação demoníaca. E agora, esse homem que não respeitava ninguém, que era violento, que andava nu, que gritava de dia e de noite, que se feria com pedras, e que estava tomado por uma legião de 6.000 demônios, está agora completamente sentado, com sanidade mental. Jesus transforma um monstro malfeitor em um homem sensato, manso, equilibrado. Que bênção é o Evangelho de Jesus Cristo. A libertação acontece em nossa vida quando somos alcançados pela graça de Jesus, pela redenção de Jesus. Deus não apenas produz salvação em nós, Ele também produz em nós sanidade. Mas Jesus também, irmãos, dá a este homem uma gloriosa missão. Vejam os versículos 18 até o 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Eu acho isso muito impressionante, porque Jesus estava entrando no barco, e os gadarenos chegam naquele momento e mandam Jesus embora daquela região, expulsam Jesus daquela terra. Então Jesus estava entrando no barco, sendo expulso pelas pessoas daquela região. E ao entrar no barco, o homem, outrora endemoniado, agora curado, liberto, salvo, faz um pedido a Jesus: permita-me ir contigo, deixe-me engrossar essa caravana da vida, da liberdade, da salvação. E o Senhor diz para ele: não, vai para os teus e conta para eles o quanto o Senhor
o Senhor fez por ti. Eu imagino, meus irmãos, que o Senhor estava querendo dizer, o que Ele estava querendo dizer é o seguinte: eu estou indo embora desta região, mas eu quero deixar aqui um missionário. Jesus estava dizendo para ele que o primeiro lugar, o primeiro território que você tem que ser um missionário é dentro de sua casa. É onde você foi um problema, que você será uma fonte de bênção. É onde você causou dores e lágrimas, e que você vai trazer agora a alegria. É onde houve choro por sua causa, que haverá alegria a partir da sua vida. O que Deus fez por nós é preciso ser contado aos outros a partir da nossa casa. Mas o que me impressiona ainda mais neste texto é que aqueles demônios, uma legião de demônios, 6.000 demônios, dentro daquele homem, faz um pedido para Jesus, um pedido tríplice. Não nos atormentes antes do tempo, não nos mande para fora do país, manda-nos para dentro daquela manada de porcos. E a Bíblia diz que Jesus permitiu. Jesus atendeu os 3 pedidos dos demônios. Por quê? Por quê? Primeiro, para mostrar ao mundo inteiro que os demônios não são uma lenda, não são um mito, que existe um ser mau, perverso, que não dorme, que não descansa, que não tira férias, que está 24 horas no ar, procurando alguém para devorar, pois ele veio para roubar, matar e destruir. E nós não podemos subestimar o poder do nosso adversário. A segunda razão, porque Jesus concedeu o pedido tríplice dos demônios, foi para desmascarar os valores invertidos de uma sociedade que valoriza mais os bens materiais do que uma vida, do que uma pessoa, que ama mais os porcos do que os homens, que por causa do dinheiro rechaça da sua vida o único e poderoso Deus. Mas por que Jesus concedeu o pedido feito pelos demônios? A terceira razão foi para ficar estabelecido de forma radical que Ele é quem tem todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade. Os demônios ficam, se Ele permite. Os demônios saem por uma ordem dEle. É glorioso entender isso, irmãos e irmãs. Nós adoramos o Rei da Glória. E Ele é o maior no céu, é o maior na terra, é o maior debaixo da terra. Diante dele se dobram todo o joelho, dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder. Mas é curioso, meus irmãos, que Jesus também atende o pedido dos gadarenos. Vai embora daqui, disseram eles para Jesus. E a Bíblia nos mostra que Jesus não discute, Jesus não argumenta, que Jesus não posterga. Ele entra no barco e vai embora. Mas é interessante que, embora os gadarenos tenham desistido de Jesus, Jesus é tão terno, tão bondoso, que não desiste deles. Eles expulsaram Jesus da terra deles, mas Jesus, antes de sair, enviou um missionário para a terra deles. Então, meus irmãos, inexplicavelmente,
Jesus indefere ou não atende o pedido desse homem salvo, mas atende o pedido dos demônios e dos gadarenos. Aquele homem pedia: deixa-me estar contigo, deixe-me ir contigo, deixe-me acompanhar-te. Jesus diz: não, mas vai para os teus e conta para eles tudo quanto Deus te fez. E aqui eu quero entender, meus queridos, que a nossa casa, a nossa família, deve ser nosso primeiro campo missionário. A família deve saber o que aconteceu na sua vida e o que Cristo fez por você. Antes de sairmos pregando pelo mundo, precisamos pregar dentro da nossa própria casa. Sabem por que Jesus Cristo fez isso? Porque Jesus sabe o melhor lugar onde nós devemos estar e onde devemos exercer o nosso ministério. É estar no centro da vontade de Deus. Então, eu gostaria de conclamar você que está aqui nesta noite, em nome de Jesus, a dizer consigo mesmo o seguinte: Deus, eu já fui alcançado por Tua graça, fizeste uma obra na minha vida, Tu mudaste a minha sorte, Tu perdoaste os meus pecados e escreveste o meu nome no livro da vida. Eu pertenço ao Teu rebanho, à Tua família, eu sou Teu, Senhor. Houve um dia que as minhas algemas foram quebradas, houve um dia que eu saí do grilhão das torturas, das cadeias, das masmorras do pecado. Hoje eu sou livre, Senhor. E eu te peço que me ajude a falar o que Tu fizeste por mim, aonde quer que eu for. Na vizinhança, na família, na universidade, na escola, no trabalho, eu te peço, ajuda-me a falar tudo o que Tu fizeste por mim. Se pensarmos um pouco, Decápolis, a região onde aquele homem vivia, significava 10 cidades, e Gadara talvez fosse a principal delas. Era uma região gentílica, era uma região pagã, não tocada pelo Evangelho. E Jesus transforma este homem no primeiro missionário daquela região. E com isso, nos vem uma última observação. Quando você encontrar alguém daqueles tipo que todos rotulam como uma pessoa difícil demais, uma pessoa que não tem jeito, uma pessoa que desceu para o mais profundo do poço, e você diz que essa pessoa não tem como cair mais, não tem como ficar mais degradada. Lembre-se desse homem endemoniado de Gadara e creia que Jesus pode transformar, Jesus pode libertar essa pessoa e usá-la como uma grande bênção em suas mãos. Por isso, não desista de esperar a resposta de Deus às suas orações por um filho, por um parente, por uma pessoa amada que você está orando. Não desista de orar por sua vida, por sua família, para o seu futuro e para o futuro dos seus. Meus irmãos, Deus falou muito comigo através dessa passagem. Eu fui um viciado aos 12 anos de idade. Fui uma tristeza para minha mãe que está aqui presente. Causei a ela muito choro, muita tristeza, muitas horas de joelho orando por mim. Quantas vezes voltava nas madrugadas, olhava pela greta da porta, havia assentada esperando por mim. Quanto sofrimento,
Mas pela misericórdia de Deus e por Jesus Cristo Salvador, aos 17 anos de idade Ele me libertou. E a partir daí nós somos 13 filhos. Éramos como se fôssemos animais dentro de casa. Jesus entrou e mudou toda a família. Hoje cada um serve ao Senhor Jesus, em igrejas diferentes, mas estão caminhando com Jesus. Há esperança, meus irmãos. Não desista daqueles casos que você aparentemente pensa que é difícil. Jesus gosta de casos difíceis. Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Vamos orar. Pai querido, a Tua palavra fala profundamente aos nossos corações. A Tua palavra é atual. E nós entendemos nesta noite que nós somos amados pelo Senhor. Fomos salvos, libertos e perdoados da multidão dos nossos pecados. E agora, Senhor, nós entendemos que nós temos que ser testemunhas aonde quer que formos. Quer estando sozinho numa praia distante, de férias, onde ninguém nos conheça, ou quer estando aqui no meio da igreja e das pessoas que nos conhecem. Que tenhamos temor do Senhor, que saibamos que o nosso pecado não é contra a pessoa, mas é contra Deus, é contra o Senhor que pecamos. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis em tudo. E também crer. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequena fé. Crer que aquelas pessoas que parecem impossíveis de serem atraídas pelo Senhor, o Senhor pode, o Senhor atrai, o Senhor liberta, o Senhor cura. E nós pedimos, Pai, ajuda-nos a ir até estes, sejam quem eles forem, e falar do Teu amor e do que o Senhor fez por nós. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Dá-nos uma semana plena da Tua paz, da Tua bênção, do Teu guiar. Vá à frente de nós, Senhor, em todos os momentos e tudo o que vamos realizar. Vá à frente, Senhor, e ajuda-nos e abra os caminhos para nós. Nós Te agradecemos por tudo, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.